I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out. Galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Gisele, formada em Educação Física, licenciatura plena, sou estudante na área de Psicologia e se você é novo aqui no nosso canal, se inscreve, deixa seu like e receba os nossos conteúdos. Se você já veio aqui no nosso canal, mas ainda não é inscrito, ajuda a fortalecer esse canal, se inscreve, deixa o seu like, tá bom? Bom, vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre o sistema somatosensorial, especificamente sobre o tato epicrítico, o tato discriminativo. Mas vamos fazer uma introdução ao nosso sistema somatosensorial. Lá na escola, nós aprendemos que os nossos 5 sentidos é o quê? O tato, o olfato, paladar gustativo, audição, tato, olfato, paladar gustativo, audição e visão. Mas, na verdade, ele é dividido em, quando se relaciona a nossa cabeça, lá na nossa cabeça, está o sentido do paladar gustativo, paladar, do olfato, da audição e da nossa visão. São os 4 sentidos especiais. E tem mais um, que é o sistema somatosensorial. Não é o tato, é o sistema somatosensorial. Dentro do sistema somatosensorial, que é o sistema que nos traz a percepção do que está no externo, do que está no interno. Então, ele é o sentido que nos traz percepção. E essa percepção, nem sempre ela é consciente. Às vezes, ela pode ser uma percepção inconsciente. Quando ela é uma percepção consciente, essa informação que vai chegar lá no nosso córtex, aí sim ela vai se tornar consciente. Mas quando essa informação que a gente recebe através de um estímulo, um impulso nervoso, que a gente capta do meio ambiente, ou não, pode ser um estímulo interno, que nós já vamos falar como se divide, ele também pode ser inconsciente, que ele chega só até a nossa medula ou o nosso tronco encefálico, ele não chega lá na nossa cabeça. Então, esse sistema somatosensorial, quando ele é consciente, ele tem 3 vias. Então, ele tem um neurônio de primeira ordem, um neurônio de segunda ordem, um neurônio de terceira ordem. Então, ele se transforma em um neurônio consciente, porque essa terceira ordem vai até lá no nosso córtex, especificamente no nosso giro pós-central. Por isso que ele é consciente, porque lá é que vai fazer a discriminação do impulso que chegou até nós. O que vem até a medula, o que vem até o nosso tronco encefálico, são impulsos mais reativos, como nós já falamos lá nos atos reflexos, lá em outra aula. Se vocês quiserem, tem essa aula aí sobre estímulos reflexos, tá bom? Então, quando ele é inconsciente, que ele chega até a medula só, ou o tronco encefálico, ele tem neurônios de primeira ordem. Esse aqui é o consciente. Esse
é a via inconsciente. A via é o trajeto que ela faz, aonde ela percorre no nosso sistema, desde lá do estímulo periférico até o seu prolongamento, seja ele o prolongamento até a medula ou até o nosso córtex cerebral. Tudo que chega no córtex, lembra córtex consciente. E a nossa via inconsciente, ele recebe neurônios de primeira e de segunda ordem. Entendido isso? Beleza. E para compreender essa percepção, o nosso sistema somatosensorial, ele é subdividido em três. Estereocepção está relacionado ao externo. A todo estímulo que é externo mesmo. A gente capta através dos nossos receptores. Então, ele é dividido em estereocepção, propriocepção, próprio, propriocepção e a propriocepção, gente, é a capacidade que a gente tem de localizar as partes do nosso corpo, de localizar onde o nosso corpo está no espaço, tá? A interocepção, ela está relacionada à percepção das nossas vísceras. Então, aqui ocorre automaticamente, inconscientemente. A gente não tem consciência se, como a quantidade de oxigênio que tem no nosso organismo, ainda assim ele funciona, porque ele funciona através do sistema inconsciente, tá? Dito isso, dessa divisão, estereocepção, propriocepção e interocepção, o nosso sistema somestésico, que é o sistema que eu falei para vocês, que tem os sentidos especiais, e o somestésico, que sai aqui do nosso sistema somatosensorial. Somestésico. Ele também se divide em tato epicrítico, que a gente falou na aula passada, esse tato ele é responsável pela nossa sensibilidade de pegar, pela leveza do movimento, da percepção. Então, eles são movimentos mais leves, percepções de coisas mais leves, tá? O tato epicrítico, a vibração, a vibração e a propriocepção.
Esses daqui são subdivididos, eles percorrem a mesma via, desde lá do estímulo, do impulso nervoso que a gente recebe, seja, né, do meio externo ou do meio interno, até ele chegar, se for um movimento consciente, ele vai chegar até o nosso córtex. Se for inconsciente, até a nossa medula. Então, esses três aqui fazem a mesma via que nós falamos na aula passada, tá? Hoje nós vamos falar qual é a via que faz a via de tato e pressão protopático. Aí nós também temos a divisão dessas vias, que é o caminho que percorre esse impulso, até onde ele vai, é o que define que tipo de neurônio que ele é, se ele é neurônio de primeira ordem, de segunda ordem, ou se ele também tem um neurônio de terceira ordem fazendo essa comunicação desde o nosso estímulo que a gente recebe. Então, o tato, a via de pressão, aqui a propriocepção consciente, tá? Porque também tem a inconsciente, porque essa propriocepção aqui, ela chega até o nosso córtex cerebral, então ela usa o neurônio de terceira ordem. Nós temos também a via de pressão e a via de tato protopático. Enquanto o tato epicrítico ou tato discriminativo, né, está relacionado a estímulos de percepção mais leve, o protopático são mais grosseiras. São percepções mais grosseiras, uma sensibilidade mais grosseira. Então, a via de tato protopático, nós temos também dor e temperatura. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Eles também têm a mesma via. E tem a propriocepção inconsciente, que a gente vai falar mais para frente. Qual é a via que ela faz para ter a comunicação do meio externo com o meio externo, com o meio interno, e qual é o tipo de resposta que ele vai dar. Se é uma resposta mais reflexa ou se é uma resposta mais elaborada. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar do caminho que percorre quando nós recebemos um estímulo. Da via de tato protopático e da via de pressão. Como é que vai ser feita essa discriminação, né? Bom, a via de pressão da nossa pele e do nosso tato protopático, nós temos receptores por todo o nosso corpo. Os 4 sentidos que eu falei, o olfato, gustatório, olfatório e a visão, eles são sentidos especiais que estão denominados já sensorial, essa percepção está em todo o nosso corpo, ela não está só na nossa cabeça. E para isso, nós precisamos
Então, esses receptores estão espalhados por todos os nossos corpos. Esses receptores de pressão e tato prototáptico, eles geram estímulos que vão para a nossa medula espinhal através dos nossos neurônios sensitivos, tá? Que são chamados os neurônios de primeira ordem. Ali a primeira comunicação, a primeira sinapse, tá? Esses neurônios sensitivos, eles têm prolongamentos periféricos que são longos e formam os nossos nervos que dirigem lá para os nossos gânglios sensitivos. Lembra que nós falamos lá nas aulas anteriores sobre os gânglios sensitivos que ficam lá nos nossos nervos espinais? Então, deste gânglio sensitivo, o prolongamento dele vai até o prolongamento central, que chega aqui no nosso corno posterior na nossa medula espinhal. Em outra aula, nós também já falamos que todo e qualquer estímulo sensitivo, ele é dividido no nosso sistema nervoso, é dividido em sensitivo e motor. Então, quando for um estímulo sensitivo, vai chegar pela parte posterior, lá no nosso corno posterior, na nossa medula espinal, tá? E desse local aqui, do nosso medula espinhal, no corno posterior, saem prolongamentos que são os neurônios de segunda ordem, lá no nosso corno, e eles formam o trato espinotalâmico. Esse extrato espinotalâmico, ele vai passando aqui pelo lemnisco medial até chegar ao nosso tálamo do nosso corpo. Eles constituem o trato espinotalâmico anterior, que vai subir até lá o nosso tálamo. Aqui ele já a informação, o impulso nervoso que a gente recebeu, ela não está completa, ela está começando a se organizar, tá? E nesse local aqui estão os neurônios de terceira ordem, que vão ser constituídos pelas radiações talâmicas, tá? E eles passam pela cápsula interna e pela coroa radiada. Aqui é o nosso... Passa pela nossa cápsula interna, pela nossa coroa radiada e chega lá no nosso córtex cerebral, lá no nosso giro pós-central, onde vai ser feita a interpretação que veio desde lá do sistema periférico, lá na nossa mão de tato, de pressão, até chegar ao nosso giro pós-central. E lá no giro pós-central é que ele vai se tornar consciente. Lembra que eu falei para vocês? Uma informação consciente, porque chegou até o nosso giro pós-central. Bom, então é isso. Eu acho que a aula se estendeu um pouquinho, porque eu queria falar bastante para vocês. Fazer uma introdução ao sistema somatosensorial. Hoje nós falamos da via de pressão e via de tato protopático. Falamos qual o caminho que percorre esse estímulo, esses neurônios, os prolongamentos desses neurônios, até ela se tornar uma informação consciente lá no nosso giro pós-central. Na próxima aula, nós vamos falar da nossa via de dor e temperatura. Espero que vocês gostem. Por favor, deixe o seu like, contribua com o nosso canal, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e espero você na próxima aula. Até lá! Se liga, Psi!